A humanidade já tem bastante tempo, mas mesmo assim ela nunca se acostumou com a morte. A perda de um ente querido sempre é uma coisa dolorosa e sempre nos traz dores. Na verdade, o ser humano não foi feito para morrer, como a Bíblia disse. Mas o que acontece depois da morte? Será que a pessoa fica vagando no espaço? Será que a pessoa vai para o céu, para o inferno, reencarna? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Bem-vindo ao meu canal, se você é novo aqui, esse é o canal Cristão Atípico, meu nome é Isaías Bispo e hoje vamos tentar responder essa pergunta, segundo a Bíblia. Primeiro galera, para a gente responder essa pergunta, o que acontece depois da morte, a gente tem que entender como surgiu a vida segundo a Bíblia. A ciência acredita que a vida surgiu através de uma explosão, um Big Bang, mas a Bíblia não acredita dessa forma. Vamos saber como Deus criou o ser humano, e as duas coisas que ele utilizou para isso. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou na narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse texto é muito importante, porque fala das duas coisas que Deus usou para criar o ser humano e o que o homem passou a ser depois que Deus fez o ser humano. A primeira coisa que vimos aqui é que Deus usou o fôlego de vida e também o pó da terra. Então se a gente pega um pó da terra sozinho, ele não é um ser humano, não é uma pessoa viva. E se a gente também pegar só o fôlego de vida de Deus, não é um ser humano, não é uma pessoa viva. Mas quando a gente pega o pó da terra, que é o boneco de barro, e o fôlego de vida, nós juntamos e criamos ali o ser humano. Essa junção de pó da terra mais fôlego de vida é chamada de alma. É muito comum encontrar na Bíblia o termo alma vivente, que quer dizer pessoa viva. Então, Deus criou o ser humano a partir do pó da terra e do fôlego de vida. E o homem passou a ser e não a ter. Então, essa noção de que o homem tem um ectoplasma, um fantasma, uma coisa que atravessa a parede quando você morre, não é bíblica. A Bíblia não fala sobre isso. Entendendo isso, agora vamos saber o que acontece quando a pessoa morre. A Bíblia também responde essa pergunta. Se você abrir a sua Bíblia lá em Ezequiel, Ezequiel 18:4 fala assim, ó: Eis que toda alma são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho são minhas. A alma que pecar, esta morrerá. Então, segundo a Bíblia, a alma que peca, ela vai morrer. Mas o que acontece na morte? O que acontece com a morte de uma pessoa? A Bíblia também responde. Assim, quando Deus criou o ser humano com o pó da terra e o fôlego de vida, e o homem passou a ser e não a ter uma alma vivente, a Bíblia também responde o que acontece quando a pessoa peca, ela morre. Mas o que acontece literalmente quando a pessoa morre? A Bíblia também responde. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando a pessoa morre, o pó, que é o nosso corpo, né, que foi feito de boneco de barro na origem, ele volta a ser terra, né, como acontece, né, quando você vai lá no cemitério, quando você escava ali, ou um túmulo, ou qualquer coisa, há um longo período de tempo, o corpo é decomposto e vira terra, vira pó. E o fôlego de vida, que é o que te dá vida, volta para Deus. O fôlego de vida, muitas vezes também é chamado de alma na Bíblia, mas não é um fantasma, não é uma pessoa que vive, não é uma coisa que vive dentro de você. O fôlego de vida é o sopro de Deus, né? Deus, ele é o criador da vida. Deus é o único que possui a imortalidade, a onisciência e a onipotência. E ele é o único que pode dar vida. Nenhum ser pode dar vida, só Deus pode dar vida, porque a vida emana de Deus. Então, o que nos dá vida é o fôlego de Deus, que é uma parte de Deus que está em nós, né? Mas como Jesus considerava a morte? Jesus ele falou vários versículos sobre a morte. E um dos versículos que ele falou sobre a morte está lá em João. João, no capítulo 11, no versículo 11 também. Lázaro havia morrido e Jesus ele estava em uma região distante. Não tinha como ele ir ao mesmo tempo, né, curar o Lázaro para ele não morrer. Então Lázaro ele chegou a morrer. Ele morreu literalmente, foi sepultado ali na sepultura e já estava em período de decomposição, já estava cheirando mal. Então Jesus chega lá e encontra aquelas pessoas ali e começa a falar com aquelas pessoas. E Jesus fala o seguinte, ó: Isto dizia, e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então Jesus considerou a morte como um sono, um estado de inexistência. Quando você está dormindo, você não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Você está inexistente, né? Você não sabe, você só está ali você mesmo, né? Então é a mesma coisa que Jesus comparou a morte. Jesus comparou a morte com um sono. Quando você está no sono, você está no estado de inconsciência.
Depois, se você quiser ler depois, o versículo 2 e o versículo 13, os discípulos, eles perguntam para Jesus se ele está dormindo, ele está salvo, porque ele pensou que Jesus estava falando do sono normal da gente, mas Jesus está falando do sono da morte. Porque a morte que as pessoas têm hoje, ela não vai ser eterna, né? Porque a Bíblia fala de duas ressurreições, a ressurreição dos ímpios e a ressurreição dos justos, né? Os justos vão ressuscitar primeiro. E essa morte, muitas pessoas vão ter que passar. Algumas não, porque vão estar vivas ainda durante a volta de Jesus, né? Lá em 2 Tessalonicenses 4,16 fala isso, né? Algumas pessoas vão ser transformadas ainda vivas e levadas para o céu. E Jesus considerou a morte como um sono, não só dessa vez, mas também na vida da Talita, né? Que ele ressuscitou aquela menina ali, a Talita, e ele também comparou com um sono. Então Jesus considerou a morte como um sono, um estado de inexistência. E existe vida após a morte? Essa é a pergunta que muitas pessoas querem a resposta. Existe vida após a morte, mas não existe a reencarnação, é diferente. Ressurreição e reencarnação são termos diferentes. Vamos lá. A reencarnação, você ganha outro corpo, né? A sua alma, como as pessoas acreditam, que é um fantasma, um ectoplasma, alguma coisa assim, reencarna em outro corpo, né? Nesse mesmo planeta. Pode ser um cachorro, um gato, uma árvore, qualquer pessoa, qualquer coisa viva, a pessoa reencarna. Geralmente os budistas acreditam muito nisso e os espíritas também acreditam muito nisso. Só que isso é uma teoria que não está na Bíblia. E existe a ressurreição. A ressurreição é diferente porque você ressuscita no mesmo corpo. Entendeu? Você não fica vagando, você está no estado de inconsciência, de inexistência, como era no princípio. E aí você ressuscita, mas isso só vai acontecer quando Jesus voltar, que ele vai dar sua ordem e as pessoas que estão morrendo, que morreram em Cristo, vão ressuscitar. E os ímpios também vão ressuscitar na segunda ressurreição, mas para a destruição, e também vão ressuscitar com seu corpo destruído, com seu corpo ainda que é afetado pelo pecado, já que os justos vão ressuscitar com seu corpo já transformado. E as pessoas que estiverem vivas até a volta de Jesus vão ter o corpo novo. Mas será que os mortos eles sabem de alguma coisa? Será que os mortos vêm atormentar as pessoas? O que acontece? Porque muitas pessoas dizem que conseguem conversar com seus parentes, que o seu parente veio ver na noite. Será que isso é possível? A Bíblia também responde essa pergunta. Se você abrir a sua Bíblia lá, no mesmo livro de Eclesiastes, agora no versículo 9, no capítulo 9, desculpe, no capítulo 9, no versículo 5, ele responde também essa pergunta. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, os mortos ele não sabem de nada, nunca está acontecendo aqui no planeta, ele não sabe de nada. E também não tem participação nenhuma, não é possível um morto, depois que morrer, ele ter participação nenhuma, segundo a Bíblia, né? Porque a sua memória já está no esquecimento, já está esquecido. Ele está aguardando a volta de Jesus, né? Quem morre é como se Jesus já tivesse voltado, porque ele não tem noção de tempo. Se demorou muito para Jesus voltar ou se Jesus já voltou logo depois que ele morreu. Então quem morre não tem noção de tempo e não volta novamente para conversar com ninguém. Mas o que é que acontece? Satanás ele tem poder de se transformar. Satanás ele é ectomorfo. Ele tem poder de se transformar em várias coisas. A Bíblia fala que ele já se transformou em várias coisas, né? Exemplo, em serpente, tomou forma de serpente, em anjo de luz para tentar ali Jesus ali. E ao contrário que muitos pensam, Satanás ele não é um bicho que tem gaias, que tem rabo, que é vermelho, que é besta, que fica pregando pegadinha. Satanás ele é um anjo muito esperto. A Bíblia fala que ele foi a criatura mais perfeita que Deus criou. Então ele é muito inteligente. E por que as pessoas acreditam que depois que você morre, você fica vagando? Existe uma explicação. A explicação é o seguinte: se você morre e reencarna, não há juízo. O que é isso? Prestação de conta. Porque a Bíblia fala lá, até mesmo em Eclesiastes fala que nós vamos prestar conta de tudo que nós estamos vivendo aqui nessa terra. E se você morre e reencarna, você não prestou conta. Você não tem o juízo prestado ali. Você não tem a condenação. Então, isso que Satanás quer, que você pense que você pode viver sua vida como você quer, depois você vai reencarnar novamente e não vai prestar conta. Mas não é bem assim. A Bíblia fala que as pessoas estão mortas e quando elas ressuscitarem na volta de Jesus, seja para vida eterna ou para a morte eterna, elas vão prestar conta do que fizeram, segundo as suas obras. A Bíblia fala que elas serão julgadas segundo as suas obras e pela lei, a lei da liberdade, que é os 10 mandamentos. Então, por isso que Satanás engana as pessoas, né, dizendo que há vida após a morte. A Bíblia fala de ressurreição e não reencarnação, que é bem diferente. Então, a mídia hoje, né, pode ser muito utilizada por Satanás para fazer filmes, né, filmes que falam sobre espiritismo, filmes que falam sobre feitiçaria, sobre vidas após a morte, coisas que a Bíblia não fala. Existem alguns textos difíceis de entender,
como aquele texto que fala assim sobre o inferno, né? Que tema aquele que pode lançar tanto a sua alma como o seu corpo no inferno. E até mesmo a parábola do rico e Lázaro, são parábolas que a gente tem que examinar cada detalhe. Mas eu pretendo fazer outro vídeo explicando essa parábola do rico e Lázaro, se vocês quiserem, deixem nos comentários. Ou explicando aquela frase que Jesus falou, né? Tema aquele que pode jogar tanto o seu corpo como a sua alma no inferno, separando. Como eu falei, o fôlego de vida também é chamado de alma na Bíblia. E também nós temos duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza carnal. Então, quando fala assim no íntimo do coração ou na nossa alma, está querendo falar da nossa natureza espiritual ou do nosso coração, né? Mas a parábola do rico e Lázaro, eu ainda vou fazer um vídeo explicando ela aí. Galera, eu queria recomendar para vocês um vídeo que eu já fiz aqui no canal, que é as maiores mentiras de Satanás, que está aí, e as 10 maiores mentiras sobre o inferno que você acredita. São vídeos que eu já fiz, editados e bem explicativos. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder sua dúvida. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, galera, valeu e tchau!